noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu queria deixar uma breve reflexão para que nós possamos refletir, amém? Se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, que diz assim a palavra do Senhor: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu quero pular já para o versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu queria estar meditando um pouquinho com você, que está aqui comigo neste canal, sobre essa palavra. Salomão escreve: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Salomão estava fazendo uma breve reflexão sobre o plantio daquela época, sobre como era plantado o trigo naquela época. E o trigo naquela época ele era plantado de seguinte forma: eles esperavam que o rio se enchesse, e quando as águas do rio já estavam cheias, eles lançavam as suas sementes. E quando aquelas águas se abaixavam, as suas sementes estariam todas plantadas. Salomão está nos dizendo assim: lança o teu pão sobre a água, lança a tua semente sobre a água, porque depois de muitos dias você vai achar. Talvez você está olhando agora para esse tempo. Eu vou fazer uma breve reflexão em alguns versículos que eu li, mas eu quero fazê-los isoladamente. Talvez você esteja olhando para a situação em que nós estejamos vivendo no país e no mundo, na nossa cidade, e você esteja dizendo, como nós já ouvimos algumas pessoas que questionam o não ter o culto ou não ir à igreja, nesse tempo em que é ordem para que nós estejamos reclusos dentro do nosso lar. E nesse tempo, eu meditando nesta palavra, eu consigo entender e trazer para este tempo, para tudo isso que nós estamos vivendo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Talvez agora estamos no tempo de olhar e ver as águas do nosso rio um pouquinho cheio, né? E ali a gente não consegue ver nada. Mas vamos lançar a nossa semente, lançar o nosso pão, porque depois de muitos dias nós vamos colher os frutos daquilo que nós temos feito nos dias de hoje dentro do nosso lar. Como você tem agido dentro do seu lar no dia chamado hoje? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem meditado no que é que realmente o Senhor quer nos falar intimamente? É só olhar ao nosso redor. O Senhor está pedindo intimidade. O Senhor nos tirou do meio da plateia. O Senhor nos enclausurou por um momento para que nós pudéssemos estar somente na presença dEle. Eu quero deixar aqui uma palavra que a gente ouve bastante. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Então lança o teu pão nesse tempo de dificuldade. Ainda que nós estejamos vendo os rios cheios, ainda que nós estejamos vendo as águas desse rio cheia, vamos lançar o nosso pão, lançar a nossa semente. Deus tem falado muito comigo que é tempo de intimidade com o povo de Deus. Eu orando na minha casa esses dias, o Senhor falou comigo que é tempo de nós, além de termos essa intimidade maior com Deus, o Senhor quer desenterrar talento. O Senhor quer dar talento ao teu povo. E às vezes a gente espera que tudo isso seja feito quando as águas estão cheias. Mas Salomão nos deixa um ensinamento maravilhoso aqui. Lança o teu pão sobre as águas enquanto elas estão cheias. Porque quando o rio abaixar, a sua semente vai ser avistada por você. Mas ela já não vai ser só uma semente. Ela vai estar germinada na terra. O que é que você tem feito nesse tempo em que as águas estão cheias? Em que os rios estão com as suas águas cheias? O que é que você temos feito? Outro versículo que me chama bastante atenção. Estando as nuvens cheias, derramaram as chuvas sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará.
se uma árvore começar a se quebrar, se algo acontecer, era isso que Salomão estava querendo nos dizer. Se algo começasse a acontecer, se uma árvore começasse a cair, a gente não teria a dimensão de se ela cairia para o norte ou se ela cairia para o sul. Assim como nós não sabemos, assim como nós não entendemos o que está acontecendo nesse tempo, que nós possamos confiar que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Outro versículo que me chama bastante atenção é o versículo 4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Salomão estava dizendo, quem observa o vento fica preocupado com a densidade do vento. Ele fica dentro da sua casa querendo se esconder do vento, mas ele fica ali enclausurado só observando para ver qual a densidade do vento, o que vai acontecer, para onde o vento vai, de onde esse vento vem, mas ele fica só a observar. E ainda diz mais Salomão, nesse versículo 4, e quem olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Às vezes olhamos para a nuvem e avistamos uma tempestade, e nesse tempo em que nós avistamos essa tempestade, a gente prefere se enclausurar de uma maneira que a gente não consegue fazer nada além do que observar a tempestade, do que observar o vento. E não é isso que Deus quer conosco nesse tempo. Deus está chacoalhando a terra, sabe para quê? Para que eu e você venhamos entender que Ele é o controlador de tudo e todas as coisas. E que independente da densidade do vento, que independente se as nuvens estão cheias para derramar uma tempestade ou não, o Senhor é o controlador de todas as coisas. Que nós possamos entender e aprender a lançar o nosso pão sobre as águas. Estamos vivendo um tempo em que nós estamos vendo pessoas morrendo, pessoas sendo infectadas por uma enfermidade. Estamos vivendo um tempo onde nós temos que estar reclusos dentro do nosso lar, com os nossos familiares, muitos deles ainda tendo que sair para trabalhar, e a nossa preocupação por ser humano fica ali preocupado, como muitos pais de família, muitas mães que saem para trabalhar. Que nós possamos estar alertas, despertados, lançando o nosso pão, lançando em oração, em jejum, em clamor, fazendo culto com os nossos filhos, com os nossos esposos, fazendo culto com aqueles que moram conosco dentro do nosso lar. Olha, irmãos, por muito tempo eu ouvi dizer que a internet era algo ruim para o povo de Deus. Mas nesse tempo, eu vejo que até o povo de Deus aprendeu a usar a tecnologia ao nosso favor. Aprendemos que a internet ela não é ruim. Aprendemos que o Facebook não é tão ruim. Se eu e você soubermos lançar a boa semente, se eu e você soubermos aproveitar que apesar das águas estarem cheias, nós vamos lançar sementes boas, porque quando essas águas se abaixarem, nós vamos ver as nossas sementes sendo germinadas, nós vamos ver frutificar o fruto da nossa fé. Não sabemos, lançamos a nossa semente, não sabemos quais irá frutificar, não sabemos aonde ela irá frutificar, mas nós lançamos a nossa semente, nós se dispusemos a entender que esse tempo não é tempo somente de estar dentro dos nossos lares, reclusos dentro da nossa casa, é tempo de adorarmos, é tempo de nos levantarmos como igreja que somos, é tempo de nos colocarmos de pé em oração, em jejum, em clamor pela nossa e por todas as nações afetadas por esta doença. É tempo de Deus ouvir a nossa voz dentro do nosso lar. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós estamos plantando em tempos difíceis, estamos plantando enquanto o rio está cheio, mas quando essas águas se abaixarem, poderemos ver a nossa semente germinar, poderemos ver a nossa semente frutificar e colheremos os frutos do uso da nossa fé nesses tempos difíceis. Não fiquemos observando a tempestade, não fiquemos observando
observando notícias ruins, ao invés de ouvir e dar ouvidos a tantas notícias ruins, vamos nos ligar no trono do Pai, vamos clamar, porque o Senhor diz que o Senhor sararia a terra deste povo, se esse povo que se chama pelo nome dele, clamar e orar e se arrepender dos teus pecados, ele se levantaria para sarar a nossa terra. A nossa terra não é isso aqui não, irmãos. A nossa terra somos nós, a nossa terra somos nós, a igreja somos nós, e é tempo de despertarmos como igreja do Senhor na terra. Amém? Lança o teu pão sobre as águas, não fica observando o vento e nem as nuvens carregadas no céu. Ei, deixa eu te dizer mais uma coisa, não importa onde a árvore vai cair, se para o norte ou se para o sul, nós não saberemos e não poderemos pará-la, porque tudo está sobre o controle soberano de um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Amém? Que você possa guardar esta palavra no seu coração. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui neste canal, que embarcaram nessa viagem comigo. Como eu disse, esse canal nós vamos falar de muitas coisas, mas daremos primazia a Deus e a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Um beijo a todos vocês. A paz do Senhor.